Olá! O diagnóstico de uma doença terminal pode levar a um nível de sofrimento que demanda uma escuta e um cuidado especiais. Como atuam aqueles que acompanham este momento? Profissionais da saúde, da psicologia, agentes religiosos, enfim, como abordar essa questão junto ao paciente terminal? A espiritualidade no processo de terminalidade é o tema pesquisado pela psicóloga clínica e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Maria Emídia de Melo Coelho, que está aqui conosco no Religare de hoje. Está começando pela TV Horizonte o programa Religare Conhecimento e Religião, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Como vai, Maria Emídia? Tudo bem. Tudo bem? Obrigada Trabalhando, pelo convite. Alegria nossa de receber você aqui. Né? Nós vamos falar sobre esse tema, né, espiritualidade, no processo de terminalidade, que é o tema da sua pesquisa. Exato. Mas o nosso telespectador pode também participar da conversa. Você pode enviar a sua opinião ou sugestões de temas pelo nosso blog que está no site pucminas.br/ppgcr. Lá você encontra o link do programa Religare. Não só mandar o seu comentário sobre esta entrevista, mas também ficar informado sobre os próximos programas. Registre o seu e-mail lá no blog, torne-se um seguidor, mantenha-se informado sobre o nosso programa. Agora você pode participar também, deixando a sua mensagem e participar também do sorteio do livro Sala de Espera, de Maria Fonseca Barreto, que foi ofertado aqui pela nossa convidada. O nosso canal de voz é o 3209-0122. Maria Emídia, o que é processo de terminalidade? Bom, processo de terminalidade, se a gente for pegar o pé da letra, todos somos terminais. A partir do momento que estamos vivos, temos a possibilidade de lidar com a nossa finitude. Mas na linguagem, na área de saúde, a gente coloca a terminalidade como aquela pessoa que tem um diagnóstico de uma doença sem possibilidade de cura clínica e que está enfrentando os seus últimos dias de vida. Então a gente dá esse nome de terminalidade. Sim, você já vem trabalhando com essa realidade como psicóloga clínica. Exato. Né? E por que você decidiu investigar a espiritualidade nos processos de terminalidade? Tá. Toda a minha proposta de trabalho e da minha pesquisa está ligada a uma filosofia chamada cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma filosofia antiga, criada pela médica inglesa Cicely Saunders na década de 60, na Inglaterra, mas que no Brasil é uma coisa muito nova, está chegando muito recentemente aqui para nós. E ela tem uma proposta de realmente dar qualidade de vida às pessoas que não têm mais nenhum prognóstico favorável em termos de vida, mas a gente pensa em dar qualidade de vida aliviando o sofrimento e dando um sentido para essa existência, já que a pessoa não tem mais possibilidade de cura. E ela engloba vários aspectos, o social, o físico, o psíquico e o espiritual. O espiritual sempre me chamou mais atenção pelo fato de ser muito confundido com o aspecto religioso. E o que eu vou tentar, de uma certa forma, é diferenciar essas duas abordagens, O que seria a espiritualidade através da religiosidade e o que seria uma conduta, uma postura profissional de espiritualidade para lidar com essa pessoa que está próxima da morte. Como que você distingue esses dois aspectos? Bom, a religiosidade está muito ligada ao dogma, a um rito, e ela pode ser espiritual desde que ela proporcione para a pessoa uma possibilidade de mudança interna, de transcendência. Já a espiritualidade tem mais a ver, a conduta espiritual tem a ver com essa experiência da escuta, de estar ao lado, de poder propiciar à pessoa a possibilidade de ser ouvida nesse momento tão angustiante, tão sofrido, e que ela possa se sentir à vontade, inclusive para falar de um aspecto religioso, que ela queira ser atendida. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma diversidade religiosa muito grande, e muitas vezes a gente encontra pessoas que têm mais de uma prática religiosa. E ela muitas vezes nesse momento, quando ela está hospitalizada, ela tem vergonha ou se sente intimidada de falar a respeito dessa necessidade. Então daí a importância do profissional ter uma conduta de escuta e de abertura para ouvir essa demanda e, se ela quiser,
né, ser atendida de forma religiosa, ou por um padre, ou por um pastor, ou por um pai ou mãe de santo, quer dizer, isso a gente vai ter que atender a necessidade daquela pessoa naquele momento, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, ou até mesmo a gente vai ter que aprender a lidar com a falta dessa crença, né? Então a espiritualidade também está ligada a isso, a aceitar uma crença ou uma descrença da pessoa nesse momento. Sim. E como que isso vai influenciar no processo terminal. Na sua experiência e na sua investigação, como é que você avalia o quadro atual, né, na área da saúde, da psicologia e até mesmo de agentes religiosos, né, ao lidar com essa questão? Olha, Flávia, infelizmente a gente vai mal nessa área, né? E eu acho que isso tem muito a ver com uma formação deficiente, uma formação acadêmica muito deficiente, tanto para os médicos como para os enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A gente Os agentes religiosos estão fora da lista? Peraí, depois eu falo deles, vamos por partes. Vou falar primeiro da área de saúde, né? A gente realmente na graduação, a gente não lida com esse aspecto da morte, a gente não lida com o aspecto da espiritualidade, e isso cria uma angústia muito grande quando a gente está diante, que já é natural você se angustiar com esse quadro. E não tendo nenhuma formação específica, isso piora sensivelmente. Então, o que a gente encontra hoje grande parte dos profissionais despreparados para lidar com esse processo angustiante que é o processo de morrer. Os agentes religiosos que deveriam estar mais preparados, né, para lidar de uma forma até terapêutica como era antigamente, também não estão lidando muito bem com essa questão. E muitas vezes a gente presencia até intervenções extremamente negativas, né? Eu pude presenciar no período que eu trabalhei na Santa Casa, algumas em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Intervenções extremamente negativas, então assim, aumentando muito o sentimento de culpa e de angústia da pessoa. Então a gente tem que ver aí, né, o que está acontecendo que a gente está tão despreparado para lidar com uma coisa tão certa, tão evidente na nossa vida, que é a morte. Né? Quais são os sentimentos que mais afloram nesse momento, Maria Mídia? Primeiro é uma angústia, uma impotência absoluta, né? Você está diante de algo que você não tem como reverter. Então, quer dizer, toda aquela capacitação técnica que você recebeu é como se ela, a princípio, não tivesse validade naquele momento. E é aí que realmente me interessou esse tema da espiritualidade, que mostra que a gente tem muito para fazer, né? Que não seja uma questão técnica, que é aprender a escutar e a vivenciar junto com a pessoa que está passando por esse processo, né, essa possibilidade de crescer, de tirar alguma coisa dessa vivência, que não é possível que não tenha sentido nenhum. Né? Então, realmente, eu acho magnífica essa possibilidade de estar ao lado de uma pessoa, poder ouvi-la, poder compartilhar, e a gente nunca sabe o que vai dar. Cada experiência é única, cada pessoa, cada processo é único, mas normalmente o que a gente percebe, né, o retorno que a gente tem dessas pessoas, é que é muito confortante e traz um alívio muito grande a alguém que possa escutá-las nesse momento. Sim. Na história do morrer, como é que hoje, né, qual que é o capítulo contemporâneo, né, né, dessa história do morrer? Está mais difícil morrer? Muito mais difícil, né? Porque hoje a morte ela está afastada, ela é negada, ela foi transferida para os hospitais. Antigamente não, se morria em casa, acompanhado dos familiares e de todos os entes queridos. E hoje não, ela é transferida para o hospital, ela é isolada, ela é medicalizada, né? E muitas vezes ela ocorre num CTI, né? Totalmente isolada, cheio de equipamentos e longe das pessoas mais próximas. Então eu acho isso muito triste, né? Porque a hora de morrer, como o nascimento, é uma hora de ser comemorada e compartilhada junto com as pessoas que têm algum significado para você e não de forma isolada. Então hoje a morte realmente é um capítulo ainda negado, isolado, e causa verdadeiro pavor falar desse tema com as pessoas. Você sente, por exemplo, no ambiente médico hospitalar, na psicologia, né, enfim, no próprio das discussões da bioética, né, uma tentativa de recolocar
essa situação atual? Sim, com certeza. Né, o movimento, né, da filosofia de cuidados paliativos tenta resgatar exatamente isso, essa mudança, né, e existem hoje algumas empresas de planos de saúde que estão tentando resgatar essa possibilidade do morrer em casa, acompanhado dos familiares e das pessoas próximas e queridas. E agora é claro que a gente tem que também, paralelamente, fazer toda uma preparação, né? Porque isso foi ficando tão afastado e tão distanciado que as pessoas hoje não se sentem preparadas para ter uma pessoa morrendo em casa. Mas existem sim grandes profissionais e grandes movimentos para tentar resgatar essa coisa do morrer em casa novamente. Espiritualidade no processo de terminalidade é o tema do programa de hoje. Eu converso com a psicóloga clínica e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Maria Emídia de Melo Coelho. Para concorrer ao livro Sala de Espera, de Maria Fonseca Barreto, ofertado pela convidada, você pode ligar para o número 3209-0122. Não deixe de participar. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Espiritualidade no processo de terminalidade é o tema do Religare de hoje. Eu converso com Maria Emídia de Melo Coelho, ela é psicóloga clínica e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para concorrer ao livro Sala de Espera, de Maria Letícia Fonseca Barreto, foi um presente aqui da nossa convidada, você pode ligar para o nosso canal de voz, 3209-0122. Pode deixar também um comentário sobre essa entrevista. Mas você pode também postar comentários e se informar sobre o Religare em nosso blog, que fica na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nosso endereço é pucminas.br/ppgcr. Agora você pode cadastrar o seu e-mail e receber as informações assim que a gente fizer alguma alteração no blog. Maria Emídia, nós já falamos um pouco sobre os profissionais e como é que eles têm se preparado, mas uma questão é a concepção do corpo, né? A concepção do corpo-objeto, né? Onde o que eu devo fazer é uma intervenção e tal. Dá para largar essa concepção do corpo? Com certeza. Deve, ao menos, devemos. Devemos pensar, né? E uma coisa que é muito enfatizada na filosofia de cuidados paliativos é exatamente o alívio do sofrimento. Né? Para alguns profissionais, principalmente os médicos, é impossível ou imperdoável hoje deixar uma pessoa morrer com dor. Mas eu gosto muito de frisar que essa dor física, muitas vezes ela fica acentuada e aumentada, né, exatamente pelo sofrimento psíquico, pelo sofrimento espiritual. Então, se a gente tiver essa conduta de escutar de uma forma mais ampliada essa dor do paciente, essa dor física fica aliviada, né? Porque aliviar o sintoma da náusea, do vômito, da diarreia e outros sintomas muito, digamos assim, desagradáveis que a pessoa em fase final de vida pode ter, dependendo da doença, é uma coisa hoje muito óbvia, tá? Mas se a gente tirar um pouco essa visão só do sintoma, a gente vai tentar ouvir essa pessoa numa dimensão mais ampliada, que é aí o meu interesse pela espiritualidade. E eu gosto muito de frisar que a espiritualidade não é uma característica de um ou outro profissional. Ela deveria ser uma característica de todos os profissionais que lidam com a pessoa em processo final de vida. É o médico, é o enfermeiro, é o assistente social, né? Exatamente com essa característica de ampliação da escuta, de estar ao lado, realmente atendendo a pessoa nas suas necessidades, nos seus desejos, porque por incrível que pareça, apesar da pessoa estar morrendo, ela ainda tem desejos, demandas, e a gente precisa estar atento para essa demanda.
Porque geralmente a gente tem uma tendência a fechar os olhos, a não escutar, não tem mais nada para fazer, então ela está morrendo mesmo. Tem sim, tem muita coisa para ser feita e é isso que eu tento, né, mostrar e é isso que a filosofia de cuidados paliativos reforça muito. A pessoa ainda tem desejo, tem demanda, tem necessidades e ela precisa ser acolhida nesse momento. Inclusive a escuta, né, desse paciente que está ali, às vezes a família no entorno ou não sei se profissionais fariam isso, né, no sentido não tem jeito, ou um discurso ali na proximidade da terminalidade, que, enfim, quase ofende, né? Ofende, exatamente, né? Então, assim, coitado, não tem mais nada por fazer, então, né, a gente não tem também muito mais o que fazer. Tanto que se sente largado, né? Largado, abandonado, completamente abandonado. E é isso que traz uma solidão terrível, né? E uma absoluta falta de sentido. Se eu me sentir abandonada nesse momento tão importante, realmente a solidão vai ser uma coisa muito forte. Tanto que a proposta de cuidados paliativos é atender também os familiares, até para se evitar esse tipo de postura ou de conduta, né? Porque os familiares também nesse momento de angústia, de estarem perdendo uma pessoa próxima, eles ficam perdidos. Então, eles precisam também ser atendidos, serem escutados, para que eles possam expressar todas essas dúvidas, angústias que eles estão vivendo nesse momento tão doloroso. Sim. Né? Você defendeu bastante, né, nessa filosofia dos cuidados paliativos, que é o que está por detrás da sua... que sustenta, né, a sua investigação sobre a espiritualidade no processo de terminalidade, é o caráter multidisciplinar. Exatamente. Isso também implica em mudar uma cultura onde cada um fala do seu trono. Né? Exatamente. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso, né? Nem cabe muito aqui, mas a gente vê esse processo do ato médico que tenta mostrar assim, uma predominância do saber médico, da conduta médica e em detrimento de todos os outros profissionais. E nessa filosofia o que a gente tenta mostrar é exatamente que todos têm a sua importância, todos têm a sua contribuição e não adianta nenhum querer ficar diante do seu trono dizendo a verdade absoluta. Todos precisamos uns dos outros, todos precisamos trocar e quem sai ganhando com isso é o paciente e a família. Sim. Agora, eu entendo, pergunto o que você pensa disso, né? Que aprender a morrer se dá no aprender a viver, né, no dia a dia. Quer dizer, uma pessoa com 5 anos, ela de alguma maneira não precisaria já receber as primeiras lições sobre o viver bem e o morrer bem. Estou exagerando aqui, né? Não, colocando até idades, mas eu quero dizer que em qualquer etapa da vida, seja na infância, na juventude, na vida adulta, na velhice, aprender a viver e a morrer é um aprendizado que se faz conjuntamente. Se trata do mesmo... Você captou assim, muito bem a mensagem, né? Quando a gente fala da morte, a gente fala de vida. E realmente, quanto melhor a gente viver, melhor a gente vai morrer, com certeza. Né? E você citou aí a questão da criança, né? A gente tem perdas desde muito cedo, né? Logo ao nascer, a gente perde toda aquela segurança e aquele aconchego do útero, e logo depois vem a amamentação, a perda da amamentação com o desmame, a perda dos dentes, aí durante a infância, né, a perda de animais queridos, de estimação. E se a gente souber lidar com cada etapa dessa de perda, porque a vida é feita o tempo inteiro de perdas e ganhos, e se cada vez que a gente passa de uma fase para outra, a gente souber lidar com isso, com certeza a gente está se preparando para morrer. Né? Mas o que na nossa cultura de negação da morte, o que acontece? Uma criança, quando perde um animal de estimação, os pais imediatamente suprem aquela falta com outro animal. E não dão nem tempo para ele expressar a dor de ter perdido aquele animalzinho de estimação. Então, o que a gente estimula é exatamente isso. Cada perda que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, que ela possa ser expressada, que ela possa ser falada e comentada. Né? E outra coisa também que faz muita falta na nossa sociedade é essa falta de demarcação de rituais de passagem. Né? Então a gente passa da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, sem muita demarcação com rituais como algumas culturas fazem. Então isso às vezes também dificulta para nós
essa demarcação de um tempo para o outro, de uma fase para outra. Mas, na realidade, o que a gente tenta mostrar é exatamente isso. Quanto melhor eu aprendo a viver com esses ganhos e perdas, melhor eu vou encarar o meu processo de morrer. Sim. Porque a vida nada mais é do que uma etapa, né? Como o nascimento é mais uma etapa da nossa vida. Sim, né? Fica a tarefa para família, escola, religiões, para todo mundo, né? Para todo mundo. Né? E eu falo assim que a morte talvez seria assim, a última crise que a gente enfrenta, né, na nossa vida, que a gente tem várias crises de identidade, de transição, e a morte seria a última crise. E a experiência espiritual seria a última possibilidade da gente tirar algum proveito, de algum aprendizado, de algum crescimento. Seria no sentido de integrar? De integrar. E uma visão do conjunto do vivido. Exatamente. O conjunto de toda a sua história de vida, de toda a sua trajetória de vida. E a gente tentar fazer isso da forma mais integrada possível, no momento, às vezes, onde a desintegração vai se fazendo cada vez mais presente, principalmente quando é uma doença que traz uma desintegração física, né? Uma degeneração física e acompanhada muitas vezes de uma degeneração mental. Sim. Então eu acho que é um momento muito rico para você tentar integrar isso da sua trajetória de vida como um todo. Sim. E a Sotamig? Como é que está o trabalho? Bom, não é que vocês trabalham com isso lá? Exatamente. A Sotamig já no seu 10º ano de existência, eu acho que esse ano foi um ano muito especial. É a Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais. É um departamento científico da Associação Médica, né? Já tem 10 anos de existência e a gente tenta fazer esse trabalho de várias maneiras. Primeiro, a gente tem um curso anual onde a gente aborda essa temática, né, da morte com vários profissionais de especialidades as mais distintas possíveis. E a gente está terminando agora, em dezembro, o nosso 9º curso anual. E a gente tem também outras atividades paralelas, como reuniões científicas, encontros de tanatologia, onde a gente aborda temas relacionados à morte. E temos também a sessão pipoca, onde a gente escolhe algum filme relacionado a essa temática de perda, seguido de debates. Então a gente está crescendo devagarzinho, mesmo com toda a dificuldade para lidar com essa questão que a gente percebe que provoca um certo incômodo, né, ainda hoje, mas a gente está crescendo devagarzinho e o trabalho está tendo uma repercussão muito boa e a gente está tendo esse retorno de uma forma muito rica. Um abraço para o pessoal lá, conhecido, amigo. Né, para você, um agradecimento especial por ter vindo aqui falar sobre esse tema no Religare hoje. O Religare fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e a presença da Maria Mídia. Os detalhes desta entrevista você pode acompanhar pelo nosso blog, que fica no endereço pucminas.br/ppgcr. Deixe lá o seu recado, sua dúvida, sua sugestão. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.